Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Café Incluso. Meu nome é Alice, sou tradutora e intérprete de Libras. Estou aqui com meu companheiro com Edio, ele que é professor de Educação Física, funcionário público federal. Hoje nós estamos aqui com convidados, São amigos nossos surdos que estão sentados aqui. E hoje nós convidamos, então, o médico urologista João Juvenis, ele que é chefe residente da UFMS, e vai estar explicando um pouquinho sobre o quê? O tema é sobre saúde masculina sexual. Muito boa noite, seja bem-vindo, se apresente para os nossos convidados e explique sobre essa questão, a importância da saúde sexual masculina. Um breve resumo para nós. Muito obrigado pelo convite, agradeço estar aqui presente, falando um pouquinho sobre um assunto que é muito importante, que é a saúde masculina, principalmente a saúde sexual, né? Acho que por trás da saúde sexual a gente tem que falar da saúde geral do homem, né? Que depende de vários fatores, né? Vida saudável, atividade física, alimentação saudável, evitar o excesso de tabagismo, excesso de álcool, dormir bem, né? Então isso tudo influencia na vida geral e também na vida sexual. E a gente pode dar prosseguimento aí com as dúvidas que vocês tiverem em relação a parte sexual, né, que eu acho que é bastante importante. Vou passar então agora aqui para o meu companheiro. Bom, sejam bem-vindos. A primeira pergunta é a minha. É uma pergunta sobre relação sexual. Por exemplo, o cara que tem problema de impotência, como fazer para solucionar essa questão da impotência? A questão de saúde. Como seria solucionado essa questão da impotência sexual? Acho que assim, a gente deve falar primeiramente, abordar o que é a impotência sexual. Na verdade, assim, o nome mais científico é disfunção erétil, né? O que significa disfunção erétil? É a incapacidade do homem ter ou manter a ereção que consiga satisfazê-lo ou quem ele está tendo relação, seu parceiro ou sua parceira, né? Então isso aí que é a disfunção erétil. A disfunção erétil, ela entra dentro de uma gama de problemas que a gente chama de disfunção sexual, né? Que tem várias outras entidades que não só a disfunção erétil, né? A disfunção erétil é uma delas que realmente causa bastante impacto na saúde geral do homem. Posso perguntar? Eu sou curiosa. Tá todo mundo muito assim e eu tenho uma gama de curiosidades. Eu tinha pedido pro doutor para ele trazer algumas próteses, né? E explicar como funciona a questão da prótese peniana. Quando que ela é, tipo assim, ela é indicada para a pessoa fazer a cirurgia, né? Como que acontece essa cirurgia, quanto tempo da pessoa de resguardo, né? Quanto tempo a pessoa tem que esperar até voltar a ter uma relação sexual. Como funciona essa prótese? Como que ela é? Assim, a disfunção erétil, o tratamento, ele é bem amplo, né? E prótese peniana é o final do tratamento. Então, acho que a gente tem que falar de muitas coisas antes, né? Mais importante do que saber sobre a prótese, a gente tem que saber como evitar uma disfunção erétil, como começar o tratamento de uma disfunção erétil, como melhorar a sua parte da função sexual, né? Isso é muito mais importante do que saber sobre prótese peniana, que na verdade, assim, a prótese peniana a gente sabe que é o final do tratamento e não é indicado para todos os pacientes, né? Então, acho que é interessante dúvidas no geral em relação à parte sexual, né? Como é o tratamento inicial, como evitar, como melhorar em relação à parte da função sexual, que a gente pode falar com mais calma, dependendo das dúvidas de vocês aí, né? Pode ficar à vontade. Quem pode fazer essa cirurgia? Qual a idade da pessoa para ela fazer a cirurgia da prótese? Uma pessoa nova, uma pessoa velha? Certo, assim, cirurgia para prótese peniana como eu falei, são raras as indicações, né? Vamos deixar por último, acho que isso é um assunto que a gente pode falar depois. Mas o que é importante a gente falar é sobre a saúde sexual do homem, né? Então,
a saúde sexual depende de vários fatores, né? Então a gente sabe que, além de tudo que a gente falou, né, em relação à prevenção de complicações em relação à saúde geral, inclusive à saúde sexual, a gente sabe que, lógico, como vocês falaram, a gente tem que evitar complicações. Então, evitar problemas de saúde como hipertensão, diabetes, que isso tudo pode prejudicar a função sexual, colesterol alto, que a gente sabe que também está relacionado com a parte da disfunção erétil, triglicérides aumentado. Então, isso tudo depende de uma boa saúde geral, né? Quem tem uma disfunção erétil, a gente tem que saber qual que é o motivo da disfunção erétil. A gente sabe que a disfunção erétil pode ter um componente orgânico, né? Quais são os componentes orgânicos? Como a gente falou anteriormente, hipertensão, diabetes descontrolado, hábitos de vida não saudável, excesso de tabagismo, etilismo, né? Isso tudo está relacionado com a parte orgânica. E grande parte dessa disfunção erétil de origem orgânica é mais no paciente mais idoso. No paciente mais jovem, paciente sem comorbidades ou sem outras doenças, a causa mais comum, que a grande maioria das vezes, está relacionada com a parte psicogênica, ou seja, ansiedade, depressão, estresse, nervosismo, insegurança. Então, toda essa parte psicogênica que é o grande fator relacionado com a disfunção sexual, né? Então, acho que a gente tem que falar basicamente sobre isso daí. Quando o paciente tem essa disfunção sexual ou disfunção erétil, no caso aqui a disfunção erétil, que a gente está falando sobre impotência, qual que é o primeiro tratamento? O primeiro tratamento é melhorar a qualidade de vida. Então, primeiro, o paciente tem que controlar sua hipertensão, controlar seu diabetes, perder peso, fazer atividade física, dormir bem, evitar o estresse. Então, basicamente é esse, né? E, a partir disso, a gente pode partir para medicações. A gente tem a oportunidade de estar vivendo numa época que tem medicações que conseguem melhorar a parte sexual. Então, a gente tem remédios que aumentam a vascularização do pênis, porque o fenômeno de ereção nada mais é do que um fenômeno de vasodilatação no pênis para conseguir chegar ao sangue no pênis e o pênis ficar ereto. Se ele tem algum componente orgânico, como um diabetes, que afeta essa parte da vascularização, pode comprometer essa parte da disfunção erétil, né? E as medicações que a gente tem hoje em dia, elas conseguem fazer essa dilatação dos vasos do pênis, fazendo com que melhore essa parte da função erétil. Então, primeiro tratamento, melhora da qualidade de vida, como a gente falou anteriormente. Na sequência, evitar fatores que podem contribuir, como a gente falou anteriormente. Etilismo, tabagismo, estresse, ansiedade, não conseguir dormir direito, não conseguir ter um hábito de vida saudável. E depois, medicação via oral, que a gente começa com essas medicações que causam vasodilatação, né, que melhoram em relação à parte da disfunção erétil e a grande maioria das vezes resolvem os problemas dos pacientes que têm essa parte da impotência sexual. Dúvidas? Uma dúvida. Eu vi na internet, eu não sei se é verdade, nome... Nossa. Pornografia. Tá. Você tá falando de pornografia. Eu entendi a pergunta. Entendeu? Eu entendi a pergunta. Eu vou explicar. Eu vou explicar aqui para quem está assistindo, né? Nosso convidado aqui, sinal Gabriel, né? Tá sentado aqui com a gente. Ele nos pergunta o nome. Gabriel, ele nos pergunta assim, o que a gente vê, né, sobre pornografia, né? É verdade? Tudo aquilo é verdade? O que é, né? É mentira? Ficar horas e horas tendo relações? Como que é? Eu acho que a pergunta eu entendi que seja em relação ao excesso de, assim, o vício em pornografia se pode afetar a parte sexual. A gente sabe que, assim, tudo em excesso não é bom, né?
como a gente falou anteriormente, né? Tudo que é excesso não é legal. Excesso de bebida, excesso de cigarro, tá? Excesso de trabalho, estresse, então não é legal. Lógico, excesso de pornografia também não é ideal. Por quê? Você vai acostumar o seu organismo a ficar vendo essa parte sexual explícita e, teoricamente, quando você for ter uma relação que não é igual à pornografia, um filme pornô, então, teoricamente, você pode não se adaptar, né? Então, lógico, tudo que é excesso não é legal. Mas, assim, não é nada que isso daí vai causar um problema com certeza, né? Mas, lógico, tudo que é excesso não é legal, né? Tem que saber dosar. Uma pergunta. Às vezes a pessoa tem vergonha porque o pênis é pequeno, o pênis é grande. O que satisfaz, né, uma mulher? Né? Como funciona isso? Em relação ao tamanho do pênis, né, se isso influencia nessa parte sexual. A gente sabe que o tamanho não influencia na parte sexual, né? Porque o fenômeno de sexo não é só a penetração, né? Tem todas as outras coisas que não só a penetração. E a gente sabe que um pênis de 4 centímetros já consegue satisfazer uma mulher. Então, assim, tamanho de pênis realmente não influencia, né, em relação à parte sexual para satisfazer o homem ou um parceiro sexual. Só um minuto. Calma. Vamos com calma, porque quando o doutor falou que um pênis de 4 centímetros... Alguém tem uma régua aí? Tem régua aí, Ju? Poxa vida. Doutor, o que é 4 centímetros, por favor? E 4 centímetros é 2 dedos e pouquinho. Cada dedo meu tem 1,5, então é 2 dedos e pouquinho. 3 Isso dedos. aqui? Isso aqui? O que eu falei é o seguinte, o tamanho do pênis não influencia porque um pênis acima de 4 centímetros pode dar o mesmo prazer que um pênis de 10, 12 centímetros. Por quê? Porque o ato sexual não é só a penetração, entendeu? Então, a gente vê isso em estudos que pacientes que têm câncer de pênis e fazem uma cirurgia que tiram fazem a penectomia parcial, que é isso? Retirada de um pedaço do pênis, por causa de tumor, eles conseguem manter sua atividade sexual, mesmo com pênis de até 4 centímetros. Então, a partir disso, a gente sabe que tamanho não influencia muito. O que influencia, na verdade, é um contexto para atividade sexual que não envolve só a penetração, né? A penetração simplesmente é um momento só da relação sexual, que nem muitas vezes, para determinadas mulheres ou homens, não é a parte mais importante. Pegar, brincar com a pessoa, tá com ela ali. Quem tá assistindo já entendeu. Vamos lá. Repete. Doutor, me desculpa. Repete. Eu penso assim, por exemplo, você falou da questão que a questão da penetração não é o mais importante. Que o brincar, você tá com a pessoa ali brincando, atiçando a pessoa, né? Ok, entendi. O tamanho da mulher, por exemplo, o tamanho da mulher, o tamanho da vagina da mulher, sendo ela maior e o cara menor, como seria isso? Como fica a relação nesses casos assim? Cada caso é cada caso, né? Mas assim, o que eu falo aqui é da parte científica, né? Então, o que a gente sabe foi o que eu falei: pacientes que têm câncer de pênis e conseguem ter penetração mesmo com uma cirurgia do pênis, né? Então, a partir disso, a gente extrapola para toda a população. Então, pode, cada caso é cada caso. Tem mulher que vai querer pênis maior, tem homem que também não vai satisfazer tendo um pênis menor. Porém, o que eu estou falando é cientificamente, tá? Então, cientificamente, um pênis de até 4 centímetros ou a partir disso consegue dar uma satisfação sexual para a mulher ou para o parceiro, para a parceira, para quem for ter relação, tá? Isso nada mais é do que a comprovação que toda a parte sexual não é só a penetração, né? Então depende de vários outros fatores, não só a parte de contato, mas também a parte psicológica de uma relação, né?
Então, muitas vezes, até o que você fala, o que você conversa, os gestos, então tudo está relacionado. Cheiros, né? Os 5 sentidos, então tudo está relacionado também em relação ao estímulo sexual. Né? A questão do remédio, né? Hoje o mercado possui vários tipos de remédio. Por que alguns dão dor de cabeça? Às vezes você toma, o indicado é tomar antes da refeição, depois da refeição. Por que causa dor de cabeça, né? Alguns são mais baratos, outros são mais caros. Esses mais baratos causam dor de cabeça, os mais caros. Por que o medicamento causa dor de cabeça? Certo. Então, lembrando que eu falei que a medicação dilata os vasos do pênis. Também vai dilatar os vasos da cabeça. Então, pode dar um pouco de dor de cabeça. Principalmente os medicamentos que são mais potentes, né? Que a gente tem no mercado. Os mais potentes, os menos potentes. Então, os mais potentes vai dar um pouco mais de efeito colateral, que um deles é a cefaleia, né, que é o nome científico de dor de cabeça. Tá? Então, pode acontecer mesmo. Dúvidas? Vou apresentar. Aqui nós temos agora um surdo, o Ricardo está aqui, né, o nome dele. Vou traduzir a pergunta dele. É um prazer, ele diz, é um prazer estar aqui. Você falou em relação à questão do tamanho do pênis, né? E a questão da idade. Por exemplo, o caso da masturbação, existem alguns equipamentos no mercado que falam que aumenta o tamanho do pênis, ou a masturbação seria como se fosse um exercício para aumentar o pênis, ou fazer sexo todo dia aumenta o pênis. Esses materiais que sugam o pênis, né, que vende no mercado, que suga, dizendo que vai aumentar o pênis. Vou falar em inglês. Por exemplo, a criança, ela se masturba quando é criança, há esse aumento do pênis, ou se ela não faz nada, se o pênis fica, não tem esse crescimento, ou fazer sexo todo dia, ele vai aumentar de tamanho, né? Ou então você comprar esse sugador de borracha para aumentar o pênis, para aumentar o calibre do pênis. Se isso funciona, se é possível? Certo, então vamos lá. Não tem... O aumento peniano só acontece na fase de estirão, na fase de puberdade, quando o homem é adolescente e chega na sua idade adulta. A partir disso, da sua idade adulta, quando o pênis atinge o seu comprimento definitivo, não tem nada que comprova que aumente o tamanho peniano. Tá? Então, não existe nenhuma ação que você pode fazer para aumentar o tamanho do pênis. Se existe divulgação sobre isso, tem que ficar muito atento que isso pode não ser verdade e pode ser algo que pode estar relacionado com a parte não científica, nada comprovado, tá? Então tem que ficar atento, né? O que existe, que foi falado, é a bomba a vácuo. O que é a bomba a vácuo? Tem nos sexy shops, que é o mecanismo que a vácuo consegue dar ereção ao pênis, tá? A bomba a vácuo, ela é interessante em alguns pacientes que têm essa disfunção erétil, a impotência, para ajudar um pouco na vascularização do pênis e melhorar um pouco da função erétil. Muito embora, para o paciente que não tem nenhuma doença, nenhum procedimento cirúrgico, essa melhora na ereção não é tão comprovada. Porém, naqueles pacientes que fizeram um tratamento cirúrgico para próstata, tem uma diabetes descompensada, a bomba a vácuo pode ser útil. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode utilizar a bomba a vácuo. Tá? Só vou interromper um pouquinho. O nosso convidado, o Dr. João, ele aceitou de bom grado vir aqui fazer a entrevista. Ele saiu do hospital, veio para cá,
e ele vai ter que retornar, e eu fico grata por tê-lo aqui e ter aceitado esse compromisso, apesar da tua agenda estar cheia, né? Então, quantas perguntas mais nós podemos fazer? Mais 5 minutos. Eu tenho mais 5 minutos com o médico, ok? Vamos. Prazer. Tô com o Felipe, sinal. Felipe. E ele vai nos fazer uma pergunta. Tá. Ele perguntou sobre a vasectomia. Vasectomia, certo? Vasectomia, isso. Calma. Foi uma pergunta unânime aqui. A vasectomia. Calma, menino. Calma. A vasectomia, como é? A vasectomia. Como que fica a questão do esperma na vasectomia? Continua igual? A questão de saúde? O corpo fica igual? A ereção fica igual? Como seria? Ok. Então, a vasectomia... E a sensibilidade do pênis após a vasectomia? Entendi. A vasectomia, a gente vai só ligar os canais que saem do testículo e vai para a região da ejaculação. Isso daí representa apenas 5% do volume da ejaculação. Então, é imperceptível o volume da ejaculação que é perdido nos pacientes que fazem a vasectomia, tá? Ela não afeta nem a ereção, nem a sensibilidade, nem o desejo, nem a função sexual. Então, isso aí não é afetado pela vasectomia, tá? Porque a gente não mexe nos nervos, a gente não mexe na vascularização do pênis, não mexe na estrutura do corpo do pênis. Então, isso aí não vai modificar em nada. Então, a vasectomia é um procedimento que é feito para quem não quer ter mais filhos, né? E é um procedimento simples, feito em regime ambulatorial, né? Você faz e vai embora para casa, que não afeta em nada na função sexual. Em quanto tempo, agora eu vou fazer bem, em quanto tempo a pessoa que faz a vasectomia tem que esperar até ter uma relação segura, que não vai engravidar? A vasectomia, a gente faz o procedimento e ainda pode sobrar um pouco de espermatozoide no caminho da ejaculação. Então a gente espera pelo menos uns 40 a 50 dias, e a gente faz um novo exame de espermograma para a gente avaliar, ver se realmente não tem mais espermatozoides. A grande maioria das vezes, a partir desse período, já não tem mais, aí pode ter relação desprotegida, né, com o seu parceiro ou parceira. Quanto tempo vou fazer a pessoa que faz a vasectomia? Vou fazer então agora a última pergunta, ok? Mais duas perguntas então. 3 minutos. Eu tenho uma dúvida. O nome? Aldimar, sinal. Aldimar. Há 15 anos ele fez a vasectomia. Há 15 anos atrás ele fez a vasectomia. E aí eu tava namorando uma outra pessoa. Ela engravidou. Mas aí perdeu o bebê. E você já tinha feito a vasectomia? Fazia 15 anos atrás? Você tinha feito a vasectomia 15 anos atrás e ainda assim você engravidou a menina? Mas o filho era seu? Certo, então eu entendi a pergunta. Então a pergunta é o seguinte: depois de um certo período da vasectomia, pode recanalizar, né? Então os canais podem voltar a ficar pérvios? Hoje a gente faz uma técnica da vasectomia que isso daí realmente é impossível, é quase que impossível. A gente nunca viu nenhuma recanalização da vasectomia pela técnica que a gente utiliza hoje, né? Que é uma técnica que a gente corta os canaizinhos, tira um pedacinho, coloca um para o lado, um para o outro, eles ficam distantes, então a chance deles se encontrarem é muito rara, a gente nunca viu isso daí. Realmente, no passado,
quando só ligava, né, pegava um fio e ligava, isso podia, em alguns raros casos, recanalizar, que pode ser o caso. Mas, logicamente, como você, Alice, também falou para ele, tem que avaliar a possibilidade deles poder ter filho ou não, né? O espermograma dele seria interessante para a gente avaliar, ver se tem espermatozoide ou não, porque pode ser que não seja dele, não estou falando que é, mas ter que avaliar essa possibilidade. Tem que ver se é o seu. E você tem que ir no médico fazer a quantidade para ver. A sua cirurgia foi dado um nó, cortou e separou. Ele tá falando queimou. Sim. Como que é? Pode queimar, a gente queima também. Pode acontecer. Então, essa é mais rara de acontecer, a recanalização. Na medicina, nada é 100%, lógico, né? Como a gente sabe. Tudo pode acontecer, mas que é muito raro acontecer isso aí. Eu nunca vi, né? Eu já tenho 23 anos aí de medicina, eu nunca vi acontecer isso daí. Mas a gente sabe que pode, né? Mais uma pergunta. Isso. Fechou? Eu posso falar algumas coisas. A pessoa... Viagra. Sobre o Viagra. Isso, vamos falar. Bom, ele vai falar sobre Viagra. Então, assim, aqueles medicamentos que a gente falou por via oral, a gente tem vários no mercado. O primeiro que saiu é o Viagra, né? Então, o primeiro medicamento que saiu chama-se Sildenafil. Esse é um medicamento muito bom. É um medicamento que a gente pode usar ele antes da relação, né? Que a gente chama uso sob demanda, ou seja, toma antes de ter a relação, ou você pode usar também de uso diário. Você pode usar uma dose um pouco mais baixa, todos os dias, para melhorar essa parte da disfunção erétil ou da impotência sexual. Então, lembra que a gente falou anteriormente? Qual é o tratamento da impotência ou da disfunção erétil? Então, é melhorar a qualidade de vida, evitar a exposição a fatores que podem prejudicar a função sexual, medicação via oral. Se por um acaso a medicação oral não fizer tanto efeito, a gente pode partir para a injeção de algumas substâncias no pênis para melhorar a parte da ereção. E por último, depois que tudo isso aí não funcionou, que a gente pensa em prótese peniana. E aí, a gente pode combinar um dia aqui, eu trago a prótese, a gente conversa um pouquinho mais sobre prótese, mas é interessante a gente falar um pouco antes sobre tudo que a gente falou, para vocês entenderem, né, que a disfunção sexual ou a disfunção erétil, o tratamento, não é todo mundo que vai usar prótese. É bem raro a gente utilizar e são para pacientes específicos, né? Tem determinados critérios que a gente utiliza para avaliar a possibilidade de colocar ou não uma prótese, né? Então, o tratamento não é só prótese. O tratamento envolve muitas outras coisas, né? Como a gente falou anteriormente. E a medicação, hoje em dia, é o carro-chefe mesmo na função do tratamento da impotência sexual. Eu agradeço, então, a presença do doutor aqui, doutor João. Vou aguardar o retorno, então, né, que seja mostrar, então, como seria a questão da prótese peniana, né? Eu achei muito importante ele ter explicado essa questão, que a prótese não é o primeiro, a principal que você vai procurar. Eu não consigo, vou meter uma prótese. Não é bem assim. Existem medicamentos e a tecnologia hoje ela evoluiu bastante, tem bastante medicamento no mercado muito bom, né, satisfatório. E espero que vocês tenham entendido, tirado. Nesse retorno, né, a gente vai se organizar na agenda do doutor. Quando ele voltar, nós vamos então trazer essa questão. Vamos fazer só um resumo dessa entrevista para explicar o que aconteceu. E vamos mostrar então a questão da prótese, que não é para todo mundo, né? Uma pessoa lá que está com ansiedade, com problema psicológico lá, com 20 anos, aí eu quero fazer uma prótese. Não é bem assim. Existe, né, a questão que eu acho importantíssima, a questão da saúde da pessoa, e aí fazer o contexto todo até o final, que é a prótese, o último caso de tratamento. Agradeço a tua presença aqui, agradeço a presença de todos
Então vamos agora entrar no intervalo e voltamos então no segundo bloco com um bate-papo com o pessoal aqui, ok? Obrigado, doutor. Eu agradeço o convite, muito obrigado por contribuir um pouco aí no seu podcast, é um prazer estar aqui. Então voltamos agora para o nosso segundo bloco do Café Incluso. Tivemos então no primeiro a presença do médico João, ele que é urologista, estava explicando sobre a saúde sexual masculina. E nesse segundo bloco, vocês estão vendo agora os nossos convidados. Mandam um oizinho para as câmeras aí, ok? E agora aqui a gente vai ter um resuminho do assunto, né? Uma conversinha final para vocês e para os convidados aqui. Boa noite, meu nome é Edio, meu sinal Edio, do Café Incluso. O que o médico explicou, cara, foi importante o que ele falou. Engraçado, né? Algumas coisas acontecem, coisa engraçada. Por exemplo, a questão do remédio, o medicamento, né? Ah, o cara tem um medicamento... Acho que eu não precisa nem traduzir. Gente, ó, eu falei, ó, vai, você que é ouvinte, está acompanhando, se você está acompanhando, vendo o podcast, vai se acostumando com a comunidade surda, que é para ir para pior, tá? É bem visual, né? Eu acho que eu não preciso traduzir o que ele disse, né? Ah, bom, tá, vamos lá. Vamos lá. Ele falou, né, que o medicamento, vou traduzir, que o medicamento deixa o cara que nem um cavalo, né? Madeirado, né? Que a mulher fica cansada, né? Uma coisa, quando finalizou a entrevista aqui, e eu vou lembrar, tá? Eu vou lembrar porque, às vezes, em casa, a pessoa fala assim, putz, né? Às vezes eu tomo medicamento e eu não fico madeira, né? Vai depender do tipo da pessoa, assim como o médico explicou. Mas, em off, né, em PV, fora aqui, o médico tinha falado pra gente, houve uma pergunta, né? Teve um surdo que perguntou que antes da vasectomia, antes, né? Dava uma, duas, tipo assim, uma atrás da outra. E depois da vasectomia, reduziu. O médico explicou que o normal e o natural é você dar uma. Não falou? Vocês são testemunhas. O médico não falou? Falou que o normal, então presta atenção, mulheres, porque o nosso organismo é diferente. E o homem, o normal para o homem é dar uma. Dá uma, certo? Agora, quem vai falar aqui, eu como terapeuta, tá? Meu nome é Alice, eu sou psicanalista e sou terapeuta, né? Então, eu recebo no consultório, eu recebo homens com problemas depressivos em relação à questão sexual, porque não consegue satisfazer a companheira, certo? Porque eu dou uma e aí acabou. Pois o urologista disse que o normal é o homem ter uma, certo? Esse é o natural do ser humano. Porque a minha companheira dá uma, dá duas, dá três, dá quatro. Não é natural. Então, o médico falou para vocês. Não falou? O médico não falou? O médico falou, certo? Então, fica esperta, maninha, vocês aí que estão assistindo, que uma hora a casa cai. E aí dá uma, dá duas, dá três. Não é o natural. Certo? Não é o natural. Né? Amigos que estão aí nos assistindo, entenda
que o seu natural é uma vez. Se você conseguir dar 2, 3 com medicamento, sem medicamento, mas que o satisfatório é uma, né? Não vamos ficar pensando que a vida é igual filme pornô, né? Que não tem nada a ver, o natural, e aí você nunca vai conseguir ser feliz porque você não vai conseguir se satisfazer porque você se compara a uma coisa que é falsa, que é mentira. Bom, essa questão da pornografia em si, né? O mais importante é você ter afinidade com o parceiro, né? Com uma pessoa casada, com o parceiro. Pegar a pessoa, ter essa questão dessa troca, esse contato diário, né? Isso é importante. Você chegar na pessoa, ele fala muito em pegar, né? A brincadeira é uma coisa muito, muito gostosa. Isso é gostoso. Você fica meio doido na hora ali, entendeu? Isso te satisfaz. Mais do que o ato sexual em si, são as preliminares da brincadeira. Então, é a questão da comunicação. Vamos lá. Vamos lá. A questão da comunicação. O parceiro ter a comunicação. E a comunicação não é só, tipo assim, na hora do sexo, né? Tem gente que fala assim, hoje eu vou dar uma. Aí acha que a mulher tá pronta, que tá deitada na cama e que o pau vai torar. E não é bem assim. As coisas não é bem assim. Por igual também quando a mulher é chata. Fala muito do homem. Eu sou uma pessoa, cara, que... Eu sou uma pessoa... Que aí, opinião minha, né? Às vezes a gente fala muito assim, o cara é chato, o cara só quer na hora e tudo mais. E dá uma só e acaba. Presta atenção, o homem é mais complicado na relação sexual. Por quê? Pra mulher, pronto. Você entendeu? Pra mulher é só ou é assim, né? E para o homem, fisicamente falando, é meio complicado, porque tem a questão da vasodilatação, né? Da questão do sangue, da vasodilatação, né? Fazer com que aquele membro erga, né? Tem essa questão. Se a cabeça não tiver ligado naquele momento sexual ali, aquilo vai tombar. Então, para o homem é complicado. Então, vocês mulheres, um pouco de paciência, né? Não é só ficar pedindo, porque o homem tem que estar cuidando, porque o homem tem que estar fazendo carinho em mim. Raciocina que o cara trabalhou o dia inteiro, o cara tá cansado, ele tem essa função de ter que erguer uma coisa, né? Para nós não tem nada para erguer, para eles têm que ter erguer, né? Tem que erguer. E aí chega lá na hora ali, o cara com muito esforço, aí às vezes consegue, né? A cabeça tá fixa ali, e a mulher fala assim, não tô afim. Que não tem remédio que resolva. Olha, veja bem. Veja bem, não é todas as mulheres que aceitam violência, né? Algumas são adeptas à violência, mas não são todas que são adeptas à violência. É verdade? Não, é verdade? É verdade? Nossa, o Caxiga tá chorando. O Caxiga tá chorando. Meu Deus do céu. O homem tem que procurar uma mulher que gosta. Por exemplo, como é? Ponto G, o ponto G. Então. Aí vai depender do tipo da mulher. O tipo da mulher para você achar esse tal desse ponto G. Por quê? O ponto G, ele não está específico numa parte do corpo. Tipo assim, ele tá específico ali, entendeu? Ele é específico na mulher, na vagina. Vou dar um exemplo. Ele é específico na mulher, na vagina. Às vezes, a pessoa ela pode ter tipo um orgasmo passando a língua na orelha. Você entendeu?
O homem, tipo, ter o ponto... Eu vou falar uma coisa. O homem tem o ponto G na próstata. Entendeu? Na próstata. Próstata. Tem homem que sente tesão na próstata, o chamado fio terra, né? Conhece? O fio chamado fio terra, né? Inclusive, alguns fazem o fio terra para ter ereção, né? Alguns fazem fio terra para ter ereção. Mas aí vai da questão da pessoa. Se a pessoa tem essa liberdade sexual, se ela aceita, né, essa abertura. Tem gente que é quadrado, que não quer, né? Pô, tira a mão daí, tira o dedo daí, né? Vamos lembrar que se for fazer tem que cortar a unha, tá, gente? Pra não arranhar o dos outros, tá? Eu penso assim, o médico estava explicando a questão da natural, né? A pornografia, você ficar muito tempo ali perdendo, né? A questão também da saúde. Corta um pouco essa questão da pornografia, busque em si sentir prazer, né? Vá fazer uma atividade física, se namore, se olhe, né? Busque essa comunicação com a pessoa, com seu parceiro, sua parceira, tudo isso. Para que desperte isso dentro de você, que não seja para fora, que seja interno, dentro, né? Quanto tempo você perde ali na pornografia, às vezes até se fica mais irritado, né? E acaba prejudicando sua relação sexual. É uma coisa que o médico explicou que isso tem que ser uma coisa natural da gente, né? Tem que estar dentro da gente e natural dentro do nosso corpo. Buscar a qualidade de vida, evitar o consumo de álcool, de bebida, né? Ficar tranquilo, né? Relaxado. Encontrar uma parceira, né? Que tenha a mesma afinidade que você. Para que você tenha uma qualidade sexual, né? Seja o sentido seja igual, né? Para você ter... Mas aí vai depender do tipo. Você achar que aquela pornografia é verdade, a relação sexual tem que ser daquela forma, ela não tem que ser daquela forma, né? Busque você fazer... você sabe, em vez de você ficar olhando a questão pornografia, busque você fazer o vídeo, não é? Agora eu vou falar para vocês. Em vez de vocês ficar pesquisando, buscando pornografia, por que vocês próprios não fazem o vídeo? Não é? Eu acho que é muito... Eu acho mais legal. Eu acho mais legal gravado que ficar... Cara, meu Deus do céu. Gravado que você ficar buscando pra fora, né? Isso aí esse assunto, ele rende. Esse assunto, ele rende. Deixa eu só ver a questão de tempo, Jô. Tenho mais 2 minutos aqui para finalizar. 2 minutos, finaliza. Não, isso eu não sei não. Deixa eu beber uma água aqui. Por exemplo, o homem que não quer filho, né? E faz vasectomia. Devia ter perguntado isso pro médico, né? Porque a vasectomia, você precisa... eu não sei como é que tá a lei, mas você precisa do consentimento da esposa sendo casada, e tem a questão de idade, né? Tem a questão de idade. Questão de idade, né? Porque por ser uma cirurgia que não tem como voltar, né? Você faz uma vez e acabou, ela não tem retorno. Então você tem que passar pela avaliação psicológica, pelo cartório, né? E voltar depois com assistente social. Demora uns 3 meses mais ou menos até você fazer a vasectomia, né? Que é uma coisa que é irreversível, né? É um processo irreversível. Finalizou? Não tem mais nada para falar, gente do céu. Esse programa foi... Entenda meu lado de intérprete, esse programa foi complicado. Não por ser, por ser questão de ser quadrado, mas um assunto que, por mais que tenha brincadeira, a qualidade sexual masculina é algo muito sério. Se você for parar para pensar o que te dá prazer, né? Qual é o sentido da vida? O que para um homem, o que é importante é você comer, você ter um lar,
e você tem um companheiro, você tem uma relação. E se te falta ter uma relação sexual com qualidade, você corre o risco sim de desenvolver uma depressão, né? Uma ansiedade. Então isso agrega, faz parte da questão da saúde das pessoas. Então é um assunto que, por mais que gere brincadeira, é um assunto importante. E para os homens, e principalmente para os homens surdos, né, que tem a questão do bloqueio da comunicação, ele é um assunto importante e que deve sim ser trazido e apresentado ao público, né? Eu fico muito feliz do Dr. João ter aceitado vir fazer essa entrevista e disse que vai voltar, né? Porque ele falou que o último recurso seria a cirurgia da prótese peniana e que ele vai voltar para explicar a profundo sobre a prótese peniana, que é o último recurso em relação à questão de ereção, né? A todos vocês que nos acompanharam, eu agradeço. Aos meus convidados aqui, eu agradeço. Meu companheiro, que só vou ver, eu agradeço. Foi um prazer para mim estar aqui, né, e trazer para vocês de uma forma leve, descontraída, né, assim como para os ouvintes, para os surdos também, essa questão da questão sexual. Você que é homem, você é mulher, isso é uma coisa que você tem que ajustar. Isso é ajustável, né? Então, no casal, essa troca é uma coisa importante e necessária, né? Esse ajuste. Não é culpando, dizendo quem está errado, quem está certo. Não. Mas é um ajuste para que se torne um. Para que seja gostoso, entendeu? E que dure, que seja eterno enquanto duro. Ai, meu Deus do céu. Mãe, um beijo para a senhora, viu? Ele tá falando ali que tá, né? Mulheres solteiras, né? Vamos procurar, viu? Hoje. Vamos apresentar aqui os solteiros. Quem que é da turma dos solteiros, levanta a mão. Quem que é solteiro? Solteiro? Você é casado? Solteiro? 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 Casado? Casado? Ótimo. Eita! O que é isso, meu filho? Você é velhinha, velha? Você tá de velho e tá ficando velha. Bora buscar, corre. Gente, então é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado, boa noite para vocês. E até a próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, vai fazer o contrário. Vai ser uma gineco que vai estar aqui com a gente. E nosso público será feminino, ok? Então avisem aí as nossas amigas que a gente vai ter um papo bem bacana aqui no Café Incluso com uma gineco, ok? Até breve, boa noite para todos.